Salmo 142. Os irmãos devem se lembrar do hino belíssimo do coral. O hino do coral é belo porque esse salmo é belíssimo, na verdade. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, em Sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Vamos orar. Pai, como é bom consagrar os nossos filhos ao Senhor. O que nós mais queremos realmente é que a nossa família seja consagrada ao Senhor. E nós te louvamos por esta igreja, que busca, que deseja a proclamação verdadeira do Evangelho. Nós queremos, Pai, a Tua palavra, que o Senhor mesmo nos alimente, que o Senhor nos ajude, nos dê luz, clareza e iluminação, para que possamos ver, ó Pai, as maravilhas, possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que é oração? É mais fácil experimentar do que explicar, porque tudo que é definido se torna, em certo sentido, um tanto limitado, e a definição busca mesmo uma certa limitação, colocar algum parâmetro naquele objeto que deseja ser definido, que as pessoas desejam definir. Alguém já disse que oração é a conversa da alma com Deus. Certamente é isso. Mas o que é a conversa da alma com Deus? O que é orar? É mais fácil ir para um exemplo e neste exemplo entender o que significa oração. E eu pergunto para você se você tem uma vida de oração. Se você fala com Deus diariamente, se você vive na presença do Senhor, e o que será feito para mudar isso? Nós vemos que esse salmo aqui é chamado de salmo didático, ou seja, visa um conhecimento contemplativo. Essa é a ideia. É um salmo de Davi, como a maioria, mas é um salmo que ele fez quando estava na caverna. Pode ser a caverna de Adulão, é provável que seja, mas ele esteve em outras cavernas também durante a sua vida. Era um lugar comum, como uma habitação temporária, era um lugar em que as pessoas se refugiavam quando estavam em perseguição, como é o caso de Davi aqui, e tinham até sepulturas nas cavernas. Mas é interessante que Davi fez uma oração ali, na caverna, num contexto de aflição e de angústia. Nós aprendemos então neste salmo que orar é clamar a Deus. Nós não precisamos rebuscar muito. É melhor ir na essência do salmo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Depois ele fala, com a minha voz suplico ao Senhor. O clamor aponta para a intensidade da oração, não a gritaria da oração, a histeria da oração. Hoje parece que algumas pessoas elas oram um tanto enlouquecidas, quase que num êxtase, em uma experiência emocional, mística, estranha até.
Não se reduz a razão para orar, pelo contrário, aumenta. Mas o clamor aponta sim para a intensidade, para o fervor na oração. A oração não pode ser mecânica, não pode ser algo vazio, em que a pessoa fala, mas o coração não está confirmando, porque sabe o que Deus ouve? O nosso coração. Se as palavras não combinam com o coração, Deus não aceita essa oração. Jesus disse, citando Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus ouve o que o nosso coração diz. As nossas palavras deveriam apenas expressar o que o nosso coração deseja. Mas se por um lado nós temos a intensidade, por outro nós temos a humildade, quando diz: com a minha voz suplico. Humildade na oração. Não merecemos coisa alguma de Deus. Nós nos aproximamos dele rogando a sua graça. Essa palavra no original hebraico pode ser traduzida como rogar, implorar, pedir graça, favor. Todas essas ideias nós temos aqui na súplica. Com a minha voz suplico ao Senhor. Eu faço um apelo à bondade de Deus. Isso que é um clamor, isso que é orar, é realmente pedir com intensidade de coração. E com humildade também, porque nós estamos falando com Deus, o Deus glorioso, onipotente, onisciente, onipresente. As nossas orações, meus irmãos, elas têm que ter essa característica: intensidade e humildade. Segundo, orar é entregar toda ansiedade a Deus. Quem aqui não é ansioso? Mais ou menos, todos nós somos. Alguns períodos com muita ansiedade, outros não. Por isso que a Bíblia fala constantemente sobre ansiedade, sobre medo, angústia, aflição, porque nós somos assim. Não está falando para uma classe de pessoas. O homem é assim, inseguro. E Davi também era. Veja como que ele fala: derramo perante ele a minha queixa. Quando nós realmente oramos com intensidade, com humildade, nós realmente entregamos, nós derramamos aos pés do Senhor aquilo que nos causa essa inquietude no coração. Diz o texto de 1 Samuel capítulo 1 verso 15, que Ana foi para o templo, ela estava angustiada porque não conseguia ter filhos, e a esposa rival ficava irritando ainda, para piorar a situação. Diz o texto que ela foi para o templo, o sacerdote estranhou porque ela apenas com os lábios falava, mas ele estranhou. Isso nós entendemos como natural. Se a pessoa quer orar apenas com os lábios, ali ela ora. Se ela sentiu muito quebrantamento no coração aqui, depois de semana quer ajoelhar, ela ajoelha também se ela quiser. Ou seja, nós temos que dar espaço, digamos, para isso, para esse quebrantamento, para o choro, não essa histeria, não essa coisa sem sentido. Mas quando Deus toca o coração, quando a pessoa está angustiada, chore à vontade na presença de Deus. Veja, Davi diz aqui: derramo perante ele a minha queixa. Eu derramo. Depois ele diz: a sua presença exponho a minha tribulação. Veja como ele está, o estado aqui, como está o estado de Davi. Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Ele se encontra um tanto esmorecido, ou seja, desanimado. Desanimado. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha aqui a metáfora. Alguém que está andando
mas o campo está cheio de armadilhas, pessoas falsas, pessoas mentirosas, que enganam, traem. O que vai acontecer? Eu não sei. Então Davi está nesse campo minado, digamos assim, mas a segurança dele é: Deus, o Senhor conhece a minha vereda, o Senhor conhece o meu caminho, o Senhor conhece o campo, o Senhor me conhece, o Senhor conhece as pessoas. Portanto, quando ele está desanimado, ele pensa na glória do ser de Deus. Ele conhece a minha vereda. Esmorecido, enfraquecido, veja o verso 6: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Ele se vê até como se estivesse num cárcere. Não sei se você já teve essa impressão, mas se você ler os relatos de pessoas depressivas, elas colocam algumas coisas assim nesse sentido. Às vezes, parece que a minha alma está num cárcere, parece que eu estou aprisionado, parece que o meu pensamento está assim um tanto esmagado. Tira a minha alma do cárcere, diz o verso 7. Mas será que esse homem era crente? Era, e muito. Não é uma experiência estranha ao cristão, pelo contrário, é comum. Esmorecido, meio desanimado, enfraquecido e encarcerado. Quem pode ajudar? Mas ele está aqui derramando a sua alma, o seu queixume, a sua tribulação, a sua luta, ele está derramando diante de Deus, através do quê? Da oração. Você pode, meu irmão e visitante, expor aí as suas lutas diante do Senhor. Certamente isso vai aliviar o seu coração, vai trazer paz. Isso eu sei com certeza. O que ele vai fazer nós não sabemos. Ele pode fazer todas as coisas, mas o que ele quer ou não fazer nós não sabemos, mas ele sempre fará o melhor por você. Se você realmente entregar a sua vida para o Senhor, entregar a ansiedade, não entregar como entrega esse copo e depois toma de volta. Então não entregou? Entregar é fazer isso aqui, colocar nas mãos dele. Realmente entregamos a nossa ansiedade, os nossos cuidados, a nossa tribulação a Deus? Terceiro, orar é buscar refúgio em Deus. O verso 4, Davi diz o seguinte: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Pior do que sofrer é sofrer sozinho. Diz aqui: não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ninguém reconhece, diz aí o verso 4. Não há quem me reconheça, ou seja, ninguém se preocupa com a minha situação. À direita de Davi, que é o lugar do defensor, do auxiliar, não tem ninguém. Nenhum lugar de refúgio, diz o verso 4, parte B. Ninguém que por mim se interesse, ou seja, ninguém se importa. E talvez se você passar por alguma situação semelhante a Davi e falar essas coisas, pode ouvir o seguinte: você está melindroso demais, está reclamando demais. E uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é afrontar Deus, questionar Deus, reclamar de Deus. Outra coisa é derramar a alma perante o Senhor. Senhor, parece que eu não tenho ninguém. Senhor, parece que as pessoas me abandonaram. Parece que ninguém se interessa por mim. Mas veja, alguém que está numa situação como esta, como que consegue encontrar ânimo e vigor e força para continuar? Diz a Bíblia que, em certo momento, o povo quis apedrejar Davi. Teve lá um saque das mulheres, crianças,
das riquezas, em Ziclag. E o povo já falou em apedrejar Davi, porque o povo no desespero perde o equilíbrio e fala coisas que não deve. Falaram em apedrejar Davi. Davi ficou um tanto aflito com aquilo, mas depois diz o texto: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ou seja, ânimo nós sempre encontraremos em Deus. Nas pessoas ao redor, nem sempre, infelizmente. E ainda que nós tenhamos pessoas ao nosso redor, este ânimo, esse vigor que este homem de Deus tinha, só Deus pode dar. Ninguém reconhece, não tem nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Contudo, ele começa a pensar: Deus me ama, Deus me protege e Deus me ouve. Tu és o meu refúgio, disse Davi. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Orar é buscar refúgio em Deus. Quando você se sentir assim meio abandonado, traído, parece que as pessoas não se interessam, pense que Deus, acima de tudo, se interessa e ouve, e está presente e atende. Orar é desfrutar do grande tesouro da nossa vida. Verso 5: a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Vejam, não há quem se interesse, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interesse, mas aí ele diz para Deus: tu és o meu refúgio. Não existe um refúgio humano, não existe uma assistência, digamos assim, humana. A expectativa humana foi frustrada, mas Deus jamais frustra os seus filhos. Nenhum lugar de refúgio. Então ele diz para Deus: tu és o meu refúgio. Mas ele só conseguia viver isso porque ele diz aqui: o Senhor Deus é o meu tesouro na terra dos viventes. Nesse mundão aqui, nessa humanidade, Deus é o tesouro da minha vida. Deus é a minha herança, Deus é o meu deleite, a minha satisfação, o meu contentamento, a minha exultação. A própria Bíblia diz que Deus é o tesouro do seu povo, Deus é a herança do seu povo, Deus é a herança das nações. Portanto, nós somos muito abençoados. E não diga se isso, se aquilo. Não, você é muito abençoado porque você tem Deus. Certa vez eu ouvi uma frase lá no IBEL, mais de 15 anos. Aquele que tem tudo e não tem Deus, não é mais feliz do que aquele que tem, aspas, apenas Deus. E às vezes as pessoas falam assim para mim: ih, pastor, agora só tenho Deus, viu? Só Deus. Eu sei que nós precisamos das pessoas, eu sei que nós precisamos de amigos, família, e é bom ter trabalho, é bom ter emprego, é bom ter as coisas que Deus permite nessa vida, mas nunca diga que você só sobrou Deus, como se fosse agora é só orar também. As pessoas falam, né? É só orar, não tem mais o que fazer, a gente ora. Como assim? Diga como Davi: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Deus é um tesouro incomparável. Nada se iguala a Deus, nada se compara, nem de longe. Cristo é tudo. Orar é buscar, bater e pedir ao Pai com perseverança, em quinto lugar. Olha Davi dizendo, verso 4, olha. Verso 6, atende. Verso 6b, livra. E verso 7, tira. Ele está insistindo com Deus. Nós precisamos aprender a orar com perseverança, como nós ouvimos pela manhã. Senhor, olha, atende, livra, tira. Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á.
Todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Por vezes nós pedimos por um tempo, mas vamos desanimando, daqui a pouco não está pedindo mais. Porque não conseguimos orar anos e décadas, como a Bíblia ordena e como os homens de Deus fizeram no passado. Qual o lugar que a reunião de oração ocupa na nossa vida e na nossa agenda? O que seria mais precioso para a igreja neste mundo mau, nestes dias maus que nós vivemos, do que oração? Tanto que a parábola de Lucas 18 diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra. Mas antes ele estava falando de oração, porque uma coisa está ligada à outra. Tanto que João Calvino dizia: a oração é o principal exercício da fé, através do qual nós recebemos diariamente as bênçãos de Deus. Portanto, porventura encontrará fé na terra, como se estivesse dizendo: eu encontrarei um povo em oração. Talvez encontre um povo que substituiu os bares da Avenida Nova, da Avenida Augusta e todos esses lugares aí, por show gospel e culto que agrada ao ouvinte, não a Deus, maquiando o mundo para atrair os jovens, mas está atraindo carnalidade dentro da igreja. Agora é aquela simples e velha, aspas, reunião de oração, pregação pura da Bíblia, sem entretenimento, sem mudar a roupa, sem tirar o púlpito. Inventar o quê? Vamos orar, vamos bater na porta do céu, vamos nos colocar diante do trono de Deus. Evangelho puro e simples, o mesmo. Nós queremos o mesmo dos apóstolos. Nós queremos a mesma lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Nós queremos estudar lá que ele recebeu. Nós queremos conhecer a história de Abraão. Orar é buscar, bater e pedir ao Pai com perseverança. Não desanime da vida de oração. Faça uma lista, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, e ore todos os dias por aquelas pessoas. Vai ver a experiência que essa vida de oração vai te dar. Orar é reconhecer a fonte das bênçãos. Sexto lugar: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Quando nós pedimos por algo em oração e acontece, automaticamente nós somos lembrados: eu orei por isso, foi Deus quem fez. Agora, quando a pessoa não ora, às vezes ela não liga uma coisa com outra. Ela talvez não diga: foi Deus quem fez, porque ainda não aprendeu a orar. Veja, quando a alma de Davi sair desse aperto que ele estava passando, o que ele iria fazer? Eu consigo superar as coisas. Ainda bem que eu tenho esses valentes aqui comigo. Não, como ele era um homem de oração, quando a sua alma sai do cárcere, ele já lembra, ele orou, e agora ele agradece a Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos a orar e a ver quando a resposta vem. Está vendo, filho? Nós não oramos por isso. Está vendo, filho? Nós não oramos para que Deus fizesse isso. Ele fez. A criança começa a observar que realmente Deus ouve as orações conforme a vontade dele. Mas quando nós oramos, como diz Davi aqui: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, a oração intensifica a nossa gratidão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, estou reconhecendo que até o pão que está na minha mesa veio da graça de Deus. A salvação é de Deus, os dons são de Deus, este mundo, a criação é de Deus, tudo vem de Deus. Orar, por último, é fortalecer a comunhão espiritual. Isso é o mais importante. Porque às vezes nós queremos pedir isso, pedir aquilo, e a comunhão com o Senhor. Porque oração é, antes de tudo, comunhão. Imagina um filho que chega para o pai e começa a pedir, ele só sabe pedir. O pai chegou, ele nem dá um abraço, ele não dá um beijo, não faz nada, nem fala oi, ele já sai pedindo. O pai se sente ofendido.
Mas nós tratamos Deus às vezes assim. Não tem um deleite nele, não tem um prazer em Deus, não tem uma comunhão, já quer sair pedindo. Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Nem nós gostamos de sermos tratados assim, quanto mais Ele. Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Talvez está falando aqui da coroação de Davi. E também unido a isso, a adoração. Diz aí, os justos me rodearão. Não sabemos exatamente se é da coroação ou da adoração, mas parece ser o conjunto das coisas. Os justos me rodearão. Veja, adoração dos justos. Adoração dos congregados me rodearão quando me fizeres esse bem. Por isso que eu falo, orar é fortalecer a comunhão espiritual. Davi passa a agradecer a Deus, ele passa a agradecer a bondade do Senhor. Qual é, meus irmãos, a confiança da nossa oração? É uma tolice essa coisa de determinar hoje. Acho que foi uma das coisas mais tolas que inventaram e que mais afrontam o ser de Deus. A confiança da oração é a obra de Cristo. Mas isso traz tanta confiança na nossa oração, que nós nos sentimos completamente seguros, porque nós estamos apoiados no nome do Senhor Jesus. Pedir algo para alguém no próprio nome é muito embaraçoso, é constrangedor. Na verdade, nós nem vamos pedir, quando é alguém muito importante. Agora tu fala assim, eu sou embaixador, estou em nome de alguém, aí você ganha confiança para pedir. É a mesma coisa quando nós nos dirigimos ao Pai em nome, ou seja, debaixo da autoridade, da obra e da pessoa de Cristo, em nome de Cristo. Portanto, o Pai nos ouve como se o Filho estivesse suplicando. Esta é a nossa confiança na oração. Quem poderia se apresentar de si mesmo por si diante de Deus? Mas a nossa confiança é a obra de Cristo. O propósito da oração é a glória de Cristo. O propósito de Deus é maior do que a minha vida. O que é a minha vida no propósito maior de Deus? Uma vez eu fui pregar no acampamento e tinha um irmão lá chateado porque choveu, ele queria jogar futebol, ele não estava entendendo por que Deus não deu um dia de sol. Quer dizer, ele estava olhando a oração uma perspectiva totalmente egocêntrica. Deus quis dar a chuva porque um outro lá precisava do fruto, precisava daquela água, caísse no campo dele. Nós deveríamos agradecer porque Deus abençoou ele dessa forma. Nós não podemos, portanto, achar que as nossas orações serão respondidas numa visão assim totalmente autocentrada, egocêntrica. O propósito de Deus é maior. Talvez Deus vai mandar aquela enfermidade mesmo, o crente entrar naquele hospital e evangelizar. De repente vai conhecer uma pessoa e vai salvar uma pessoa. Esse era o propósito de Deus naquela enfermidade. O propósito da oração então é a glória de Cristo. Não é o nosso bem-estar, não é simplesmente mimar aquele que ora, mas a glória do Senhor. O fruto da oração é a expansão do reino de Cristo. Quanto mais a igreja ora, mais o reino de Cristo é expandido. O modelo de oração é a oração do Pai Nosso, é o ministério de Cristo. A Bíblia diz que Jesus passava às vezes a noite inteira orando antes de grandes decisões. E os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Por último, a doçura da oração é a presença de Jesus. O que há de melhor, digamos assim, na oração é esse desfrutar da presença do Senhor Jesus. Não é simplesmente ele fazer alguma coisa, mudar a circunstância, porque às vezes ele quer
usar a circunstância para mudar você, mudar a mim, subjugar a nossa carne. Agora aproveite, experimente. Como diz o hino, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Oração não é uma obrigação, que nós vamos fazer uma lista de 10 coisas no dia, e aí vai ticando assim, vai tirando, já orei. Não. Oração deve ser um prazer para nós. Nós devemos experimentar o poder que vem da cruz, como diz o hino. Como está a nossa vida de oração? O que podemos fazer para mudar isso e disciplinar o nosso tempo? Às vezes o que mais tem atrapalhado não é exatamente uma coisa errada, pecaminosa. Pode ser talvez o celular. Quer ver o que está acontecendo no mundo inteiro, o tempo todo. Sabe que nós lemos mais do que muitos que liam antes? E as mentes deles são mais trabalhadas, são mais profundas que as nossas. Sabe por quê? Porque nós lemos muitas coisas inúteis. E a nossa mente dispersa porque vai para um assunto, depois vai para outro que não tem nada a ver com o primeiro. Eles tinham muita reflexão, aprofundamento, meditação. Pense o que você pode fazer para melhorar a sua vida de oração, a vida de oração do seu lar. Nos votos aqui nós fazemos orar com os filhos e pelos filhos. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos orar.